Bom dia, sétimo ano. A gente vai começar hoje o segundo bimestre. Então, toda a matéria a partir de hoje vai ser referente ao segundo bimestre. Ok? Então, quando a gente vai iniciar o segundo bimestre com o conjunto dos números racionais. Então, até agora a gente viu os números naturais e a gente viu os números inteiros. Agora a gente vai ver os números racionais. O símbolo dos números racionais é essa letra Q. Por que a letra Q? A letra Q vem da palavra quociente. Quociente. Quociente a gente associa o quê? A divisão, associa a fração. Então, números racionais, a gente sabe então que vai ser uma divisão, uma fração. Qualquer número racional pode ser representado como um quociente de dois números inteiros. Então, aqui eu tenho o mais 5/6. Em cima eu tenho um número inteiro, embaixo tem um número inteiro. Eles juntos formaram uma fração, automaticamente, então eu considero um número racional. Mais 1/4, a mesma coisa, número inteiro em cima, número inteiro embaixo. Eles formaram uma fração que virou um número racional. Assim como nós temos também as frações negativas. E aqui apareceu os nossos números inteiros, sem fração. Eles são números racionais? São números racionais também. Por que eles são números racionais? Porque aqui, olha, eu posso acrescentar o denominador 1, que não vai intervir em nada, não vai alterar, mas virou uma fração. Então, todo número inteiro é um número racional. Temos algumas observações. Como lá na parte de números inteiros, quando tem um sinalzinho de mais indicando que a fração é positiva, ela vai ser escrita sem ele. Tá? Então, mais 3/5 é o 3/5. Mais 17/8 é o próprio 17/8. Agora, se ele é negativo, obrigatoriamente eu tenho que escrever o número com um menos na frente. Ok? Observação 2. Se eu tenho aqui em cima um sinal de mais, outro sinal de mais, isso aqui não é uma divisão? Então, como é que a gente faz a divisão? Mais com mais vai dar mais. Então, isso aqui é uma fração positiva, 5/8. Menos com menos, lá pela nossa propriedade de divisão, divisão de sinais iguais vai dar mais. Então, aqui vai ser uma fração positiva. Agora, se eu tenho sinais diferentes, olha, sinais diferentes, aqui vai ser menos. Então, menos 5/8 e menos 5/8. Ok? Vocês lembram lá no começo que eu falei que números racionais é uma divisão. Então, eu posso transformar esse número racional em alguns outros números que fogem da parte fracionária. Se eu dividir o 4 por 2, vai dar 2. Se eu dividir o 3 por 2, dá 1,5. Se eu dividir 1 por 3, 1 dividido por 3. Não dá para dividir. Acrescento um zero aqui e um zero aqui. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. Zero aqui, já tem a vírgula. 10 por 3 dá 3, sobra 1. E assim a gente vai infinitamente, né? Não vai ter fim nunca. Então, aqui o resultado é 0,33333 reticências. E o 3 dividido por 5? 3 dividido por 5. Também não dá para dividir. Bota o zero, a vírgula e o zero aqui. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para chegar a 30 nada. 0,6. E o 8 dividido por 3? 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, para chegar até 8, 2,0. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, dá 2. Acrescento 0. 20 dividido por 3, mais uma vez. E assim a gente sabe que não vai ter fim nunca, assim como 0,3333. Então, aqui dá 2,666 e por aí vai. Então, o que acontece? A gente sabe que os nossos números racionais pode dar um número inteiro. Então, isso aqui é um número inteiro.
um número decimal ou um número que se chama de dízima periódica. Por que dízima periódica? Porque aqui o 1,5 teve fim, encerrou, né? Decimal, encerrou. O 0,33333, ele não vai encerrar nunca, então eu vou chamar de dízima. Por que ela é periódica? Porque ela tem um período. Quem é um período? O 3, porque é ele que se repete o tempo inteiro. Se eu perguntar para você, qual é o número que está na centésima posição? Você vai me falar, o número 3. Então, tem um período. 3 por 5 deu 0,6. Então, isso aqui eu posso falar que é um número decimal. Teve fim. E esse aqui que não teve fim, mais uma vez, é uma dízima periódica. Por quê? Não teve fim, ela é dízima. Periódica porque o período que se repete infinitamente é o 6, 6, 6, 6, 6, por aí vai. Agora, se eu tenho ao contrário, eu não tenho a fração, tenho um número decimal. Como que eu transformo isso em fração? É simples. Aqui é 0,8. Eu vou colocar o 8, uma barra de fração e o número 1. E aqui eu vou acrescentar zeros. Quantos zeros? Nesse caso, apenas um, porque eu tenho uma casa decimal. Próximo exemplo. 1,03. 103. Tirei a vírgula. Sobre 1. Quantas casinhas? 2. Então, acrescento 2 zeros. Aqui é 12,5. Tira a vírgula. 125. Sobre quanto? Uma casinha decimal? 10. Aqui eu tenho o 0,007. O número 7. Tira a vírgula. Quantas casinhas decimal? 3. Então, aqui eu vou acrescentar 3 zeros. Ok? E a representação geométrica disso? A representação geométrica é a representação na nossa reta numérica, que a gente aprendeu lá nos números inteiros. Então, como é que eu vou representar aqui? Eu vou escrever uma reta numérica aqui. O centro vai ser o 0, aqui vai entrar 1 meio, 1, 3 meios e 2. E para cá, menos meio, menos 1, menos 3 meios e menos 2. Por que que eu sei que o 3 meios entrou aqui, o meio entrou aqui, o menos meio aqui e o menos 3 meios aqui? Porque eu tenho que fazer a divisão. Se eu fizer a divisão 3 dividido por 2, dá 1,5, 1,5. Então, ele está aqui, ó, 1,5, a metade do caminho entre 1 e 2. E o meio? O meio é o 0,5. O menos meio é o menos 0,5. E o menos 3 meios é menos 1,5. Então, sempre quando eu for colocar isso em reta numérica, eu tenho que colocar ele me baseando no número decimal que ele representa. Então, se aqui o 3 meios, mas é 3 em cima, vou colocar depois do 2. Não, 3 meios é 1,5. 1,5, lembra lá, você tem R$1 e você tem R$2. Qual é o caminho da metade entre eles dois? R$1,50, ok? Então, sempre pensa assim que você vai conseguir encaixar direitinho a posição de cada um. Lembrando sempre, para você saber a posição, transforma em número decimal, aí depois você vê qual é a posição que ele vai entrar. Não para encerrar o capítulo, mas para encerrar o conteúdo de hoje, a gente vai falar de simétricos, valor absoluto e a comparação. Então, vamos lá. O que é simétrico? Simétrico é o oposto. Simétrico é aquele número que está na posição oposta à outra. Então, o oposto de menos meio é o meio, né? Um é negativo, o outro é positivo. O oposto de menos 1 é 1. Menos 1 negativo, 1 positivo. E assim sucessivamente. Menos 3 meios, o oposto é o mais 3 meios. O menos 2, o oposto é o mais 2. Então, isso eu chamo de simétrico ou de oposto. Igualzinho lá a definição nos números inteiros. E o valor absoluto ou módulo? Valor absoluto é a distância do número até o zero.
Quando eu falo de distância, eu vou falar, eu quero ir daqui até Nova Iguaçu. Eu vou trabalhar com distância negativa? Não. A distância vai ser sempre um número positivo ou um número neutro, né? Porque a distância não tem como medir ela de forma negativa. Então, a distância do 0 até 1 é uma unidade. A distância do 0 até o menos 1 é uma unidade também. A distância do 0 até o 2, 2 unidades. A distância do 0 até o menos 2 são de 2 unidades também. A distância do 0 até o 5 meio é 5 meia unidades. A distância do 0 até o menos 5 meio é 5 meia unidades. Então, a distância, né, o valor absoluto, o módulo, vai ser sempre a distância entre os números. Como é que a gente representa isso? É a barrinha, lembra? O módulo de menos 5 meios. 5 meios. O módulo de mais 3 é 3. O módulo de menos 5 é 5. O módulo de mais 1 meio é 1 meio. Então, o módulo vai ser sempre essas duas barrinhas e vai ser sempre um número sem o sinal, bem simples. E a comparação de números racionais? Lembra quando a gente trabalhou comparações de números inteiros? E eu falava o que para vocês? O maior sempre está à direita lá na reta numérica. Então, eu vou usar essa reta numérica aqui de cima. Então, vamos comparar. Quem é maior? O 0 ou o meio? O maior vai ser quem? O meio, porque ele está à direita do 0. Quem é maior? O meio ou o 1? O 1, porque ele está à direita do meio. Aqui no lado negativo. Quem é maior? Menos 3 ou menos 5 meio? O menos 5 meio, porque ele está à direita do menos 3. Então, na comparação de números racionais, na reta numérica, o maior está sempre à direita, ok? Então, o maior vai estar sempre à direita. Ah, eu não sei, não está na reta numérica, então vamos lá. Eu tenho aqui o menos 6 quartos e o menos 2 terços. Eu vou fazer essa divisão, 6 por 4 e 2 por 3. E vou comparar. Se eu dividir 6 por 4, vai dar quanto? 6 dividido por 4. Dá 1, resta 2. Vírgula 0, dá 5. Então, esse aqui é menos 1,5. E o menos 2 terços? Vou dividir 2 por 3. Dá 0, vírgula, boto 0. 20 dividido por 3 vai dar 6. E assim vai infinitamente. Então, aqui eu tenho menos 0,666. Lá na reta numérica, quem é que ficaria à direita? Esse aqui, o menos 0,666. Então, esse aqui vai ser o maior. Então, você tem que se basear lá na reta numérica. Ó, menos 1,5 é esse menos 3 meios. E o menos 0,6 vai estar entre os aqui nessa posição mais ou menos. Então, entre esse e esse, quem é que vai estar à direita? O menos 0,6666. Na semana que vem, como na sexta é feriado, eu vou concluir esse capítulo e vou colocar na descrição do vídeo quais exercícios que vocês têm que fazer. Qualquer dúvida, é só mandar para o meu e-mail.